Constituição Federal de 88. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu vou trazer para vocês todos os pontos, desde o artigo 1º até o artigo 6º, passando também pelo preâmbulo, como preparação para os grandes concursos que a gente tem no país, em especial para o concurso da Prefeitura de Iaciara, que está previsto para ser feito em maio deste ano de 2025. Lembrando que eu vou deixar para vocês também um flashcard aqui no card para vocês, justamente trazendo todos os pontos que a gente vai ver do artigo 1 ao 6º, para que depois seja mais fácil de ser feita a revisão e que vocês consigam testar os conhecimentos de vocês, tá bom? Então vamos lá. Preâmbulo da Constituição Federal de 88. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Reforçando para vocês que o preâmbulo ele tem um forte caráter interpretativo. Então ele tem, além de uma carga histórica, o intuito de auxiliar na interpretação dos demais dispositivos da lei, ok? Título 1. Dos princípios fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: Inciso 1. A soberania. Inciso 2. A cidadania. Inciso 3. A dignidade da pessoa humana. Inciso 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Inciso 5. O pluralismo político. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2. Garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Então, rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Então, aqui acima, no artigo 3º, a gente viu o quê? A gente viu os objetivos fundamentais da República como um todo, né, que se traduzem, repetindo, em construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Agora, no artigo 4º, a gente vai ver as relações internacionais. Quais são os princípios que pautam as relações internacionais segundo a Constituição Federal de 88? Inciso 1. Independência nacional. Inciso 2. Prevalência dos direitos humanos. Inciso 3. Autodeterminação dos povos. Inciso 4. Não intervenção. Inciso 5. Igualdade entre os Estados. Inciso 6. Defesa da paz. Inciso 7. Solução pacífica dos conflitos. Inciso 8º. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Inciso 9º. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Inciso 10. Concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, somente para reforçar, né, pessoal, é importante ter um pouco esses números em mente, eu acho que ajuda a gente a decorar, né? Que é o seguinte, quando a gente viu aqui acima no artigo 1º, que falava sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil, a gente teve o quê? 5 fundamentos, né? Então, são 5 os fundamentos da República Federativa do Brasil. Repetindo eles: a soberania, cidadania,
dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e, em quinto, pluralismo político. Então, fundamentos são 5. Quando a gente viu os objetivos fundamentais da República Federativa, são 4, tá? E quando a gente viu os princípios que regem as relações internacionais, a gente viu 10 termos, tá bom? 10 incisos. Vamos seguir agora para o artigo 5º. Título 2. Dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Pessoal, é importante não ignorar também essa classificação do capítulo, tá bom? Então, lembrando, a gente está agora dentro do título 2, dos direitos e garantias fundamentais, e do capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos, tá? Então, reforçando que no título anterior que a gente viu foi o quê? Princípios fundamentais. Então, do 1 ao 4 a gente tem princípios fundamentais. Do artigo 1º ao artigo 4 a gente tem princípios fundamentais. Agora, a partir do artigo 5º, a gente tem os direitos e deveres individuais e coletivos, que estão dentro do título de Direitos e Garantias Fundamentais. Então vamos seguir. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Inciso 3. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Inciso 5. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 7. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Inciso 17. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Inciso 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Inciso 21. As entidades associativas,
quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Inciso 22. É garantido o direito de propriedade. Pessoal, esse inciso 22 é interessante, né? Agora, olha o que vem abaixo para a gente comentar um termo importante, né? Inciso 23. A propriedade atenderá à sua função social. Então, olha que legal. Apesar de no inciso 22 dizer garantir o direito à propriedade, né? Que é garantido o direito à propriedade, o inciso 23 ele já coloca uma condicionante, ó. A propriedade atenderá à sua função social. Então, o direito de propriedade ele não é incondicional. Apesar de estar aqui no artigo sobre direitos e deveres, né, individuais e coletivos, é garantido o direito de propriedade. Diz também que a propriedade atenderá à sua função social no inciso 23. Então, toda vez que a gente lê um determinado trecho da Constituição, é importante entender, primeiro, se a própria Constituição já não coloca uma ressalva, uma determinada limitação, e também se não tem entendimentos julgados de STF, tese de repercussão geral, que aí, se o STF, que é o guardião da Constituição, ele entender que existe uma determinada interpretação desse inciso, então essa interpretação vai ser dada, tá, pessoal? Sem entrar no mérito aí, mérito questões políticas, tá? O STF ele está muito em discussão, né, ultimamente. E isso aqui, quero que vocês entendam que essa questão política ela não entra aqui, né? Ele pode até atrapalhar a interpretação dos magistrados, né, ou interferir, né? Mas a tese é de que eles fazem a interpretação da Constituição de acordo com o que deve ser, né? De acordo com a Constituição, porque isso é reservado para os ministros do STF, tá? Essa interpretação da Constituição Federal. Beleza? Vamos seguir. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. No caso de eminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário, indenização ulterior, se houver dano. Aqui também já é outra condicionante, né? A gente viu que a propriedade pode atenderá à função social. A gente viu que é garantido o direito de propriedade, mas está aqui, ó. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário a indenização ulterior, se houver dano. Então vamos seguir. Inciso 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Inciso 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Inciso 28. São assegurados nos termos da lei. A linha A. A proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Linha B. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem os criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Inciso 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Pessoal, é interessante, né, que cada inciso desse, cada direito e dever que a Constituição estabelece, a gente vai ter demais leis falando sobre esse tema, né? Então, por exemplo, esses que a gente falou sobre direito de propriedade industrial, a gente falou sobre lei de proteção de dados e mais diversos outros temas aqui que a gente foi passando, tá? Então, a Constituição Federal ela é referência máxima para que a gente estabeleça as demais leis, tá bom? Inciso 30. É garantido o direito de herança. Inciso 31. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja favorável a lei pessoal do decujus. Inciso 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral,
que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Inciso 34. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, alínea A, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. B, a obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, independente do pagamento de taxa, tá, pessoal? Então, por exemplo, obtenção de certidões e repartições públicas. Não pode ser cobrado taxa, porque seria um ato inconstitucional. Se está contrário à Constituição, é inconstitucional, tá, pessoal? Então não é ilegal, é inconstitucional. É acima disso. Inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Inciso 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Inciso 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então tá aqui, pessoal. É reconhecida a instituição do júri. Então, não existe previsão legal para a instituição de júri. Errado. Tá aqui, ó. Ou previsão institucional, ou previsão constitucional, melhor dizendo, né? Mas tá aqui, ó. É reconhecida a instituição do júri, assegurada a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Inciso 39, esse também bem famoso, né, pessoal? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Inciso 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. Inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Inciso 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bem ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido, ou seja, até o limite da herança. Inciso 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Alínea A. Privação ou restrição da liberdade. B. Perda de bens. C. Multa. D. Prestação social alternativa. E A. Suspensão ou interdição de direitos. Inciso 47. Não haverá penas. Alínea A. De morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84. B. De caráter perpétuo. C. De trabalhos forçados. D. De banimento. E E. Cruéis. Então, não haverá pena de morte, de caráter perpétuo, de trabalho forçado, de banimento e nem penas cruéis. Isso aqui é a determinação da nossa Constituição. Inciso 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Inciso 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Inciso 50. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Inciso 52. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral
serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes. 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 58. Possivelmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. 59. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Inciso 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Artigo 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Esse daqui também é clássico, né, pessoal? Esse inciso aqui. A gente vê muito na prática, no dia a dia, né, em filmes, seja em filmes ou no próprio noticiário mesmo, e a gente não sabe de onde vem essa obrigação. Tá aqui, ó. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Inciso 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente pessoa jurídica no exercício de atribuições de poder público. Inciso 70. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: linha A. Partido político com representação no Congresso Nacional. B. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. 71. Conceder-se-á mandado de junção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 72. Conceder-se-á habeas data, a linha A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. B. Para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo a patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada a má-fé, isento de custos judiciais e do ônus de sucumbência. 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. 76. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. A linha A. O registro civil de nascimento. B. A certidão de óbito. 77. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. 78. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 79. É assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime
e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Pessoal, esse parágrafo 3º aqui também é interessante. Vamos entender uma seguinte situação, né? O que ele está querendo dizer aqui. Primeiro, a norma, a base do nosso fundamento jurídico, ela é a Constituição Federal de 88, é a Carta Magna. Então ela fica, imaginando uma pirâmide, ela fica no topo da pirâmide. Ela é o topo da hierarquia. Então ela é a base do nosso fundamento jurídico. Então ela é o fundamento principal do nosso ordenamento jurídico, é a Constituição Federal. Abaixo da Constituição Federal, no âmbito da União, a gente tem as leis primárias. E abaixo a gente tem os atos normativos secundários, né? A gente tem os decretos dos poderes executivos, atos administrativos, etc. E aí onde que entra, né, o Tratado Internacional, que é o que ele diz aqui nesse parágrafo 3º. O Tratado Internacional, se ele for relativo a direitos humanos, então tá aqui, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, eles têm força de emenda constitucional. Ou seja, eles têm força de Constituição. Então, eles estão no mesmo patamar da Constituição, lembra? Acima da Constituição não tem nada. O que pode é você ter no máximo o mesmo patamar, que são os tratados internacionais de direitos humanos. Eles têm a mesma força da emenda constitucional. Agora, os demais tratados e convenções internacionais, eles têm força de lei primária, ou seja, eles estão abaixo da Constituição Federal e vão ter ali o mesmo nível de hierarquia relativos às leis convencionais, né? Leis ordinárias, leis complementares, beleza? Então vamos seguir. Parágrafo 4º. O Brasil submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. E por último, artigo 6º. Quem estiver gostando dessa aula, dessa leitura, peço que deixe um like e também se inscreva no canal. Ajuda bastante a indicar esse vídeo para mais pessoas. E também eu saber que vocês estão gostando de vídeos desse tipo e poder fazer mais, tá bom? Capítulo 2 dos Direitos Sociais. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Pessoal, um ponto que eu queria clarear aqui, estabelecer já de cara junto com vocês, é essa questão dos direitos sociais, né? Muitos podem imaginar que esse capítulo 2, em quesito de importância, ele é inferior ao capítulo 1. Ou mais do que isso, né? Você pode pensar que determinada norma constitucional, determinado inciso, determinado artigo, ele tenha mais prioridade ou mais importância do que outro. E não existe isso, tá, pessoal? Se está aqui dentro da Constituição, todos têm a mesma força. Então, essa questão dos direitos sociais, do artigo 6º, né? São direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer. E também dizer no parágrafo único que todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, isso tem a mesma força de dizer que todos são iguais perante a lei do artigo 5º, tá? Então, todas as normas constitucionais aqui têm a mesma força, tá? Não existe hierarquia entre as normas constitucionais, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, dessa aula. Fiquem com Deus, bons estudos e um forte abraço.